Tá, eu vou começar a gravar a tela. Beleza. Então, assim, eu fiz uma. Gente, estou lendo Dungeon Mesh. Se alguém me der spoiler, eu vou assassinar vocês. Sim, estou obcecada. Eu fiz uma boa pesquisa sobre o chat GTP, inteligência artificial. E aí vai ser. Essa aula vai ser a parte 1 e vai ter a parte 2. Então vamos começar por partes. Como é que funciona? Por que eu tô falando sobre o chat GTP? Porque, assim, os outros são, sinceramente, muito ruins, gente. Eles são. Na palavra chula, uma bosta. Por quê? A OpenAI, porque tá em inglês, né? Então é AI, e a gente usa IA. Ela criou o ChatGPT e ela foi basicamente a primeira grande empresa a fazer um chatbot, que é o ChatGPT. Gente, o DeepSeek, eu vou falar um pouco depois. É porque o DeepSeek, tipo, ele usou o sucesso do ChatGPT, tipo, ele usou o... Só pra explicar, o DeepSeek é um parecido com o ChatGPT. O DeepSeek, ele é a versão do ChatGPT mais leve e mais rápido. Só que hoje em dia ele já está muito desatualizado. E assim, semana passada lançou a versão 5 do ChatGPT. É mais essa questão assim de o chat, ele dificilmente vai ser superado, entendeu? Mas basicamente é isso, ó. É exatamente por isso, porque ele é o maior e o melhor que temos acesso até agora. E a empresa, a OpenAI, criou o chatbot. Aí a sigla GTP é gerador pré-treinado. E ele é literalmente um robô para conversar. Aí, por que que o ChatGPT é bem maior do que esses de DeepSeek, enfim? É porque ele é um chatbot que nunca teve tanto acesso a dados quase ilimitados. Aí, só para explicar basicamente como ele funciona, é o seguinte: ele é o autocompletar do teclado do celular com muitos dados. E é muito bizarro, porque assim, ele funciona desse jeito, tá? Ele pega, ele vê vários textos e aí ele começa a dar um valor para as palavras. Então, por exemplo, se você escreve no teclado, aparecem aquelas opções, né? Meu nome, meu Deus, meu querido, depende do tanto que você escreve. Às vezes, as palavras erradas que você escreve ele já sugere as palavras erradas, de tanto que você faz os mesmos erros. E aí ele vai computando a chance de você escrever alguma coisa. Então, assim, é mais fácil você, no começo de uma frase, começar com o meu nome e no final ou no meio continuar com o meu amigo. Assim, falando assim, não faz sentido nenhum. Mas você vai ver que com muitos dados você pode fazer muitas coisas. Eita! Não, é bom que eu tô com o celular e eu não vi isso também, né? Nossa, olha só, não deixei o Leão entrar, que é sempre a primeira pessoa que entra. Mas, ó, é isso. Aí, assim, só pra falar, são dados, só pra vocês saberem um pouco, eu tô fazendo uma matéria agora na faculdade, que se chama Comunicação em Redes, que é basicamente pra falar sobre grafos, um negócio assim, bem chato. Mas basicamente os grafos são. Eu vou até mostrar uma foto aqui. Eles são o seguinte, pensa que você tem 10 pessoas e aí você é a pessoa 2. Aí a pessoa, você como pessoa 2, você conhece uma pessoa 1, que conhece o seu amigo 0, e tá vendo aqui como eles são ligados? Mas, por exemplo, o 0 não conhece o 6, mas você conhece o 6, então, pro 6 conhecer o 1, você é a ponte deles. E assim, isso faz sentido em bolhas de internet, por exemplo. Ah, você tem o Felca, por exemplo, o Felca com o negócio da adultização. Pensa nessas pessoas assim, como, tipo, seu pai, seu avô, seu professor, você, seu colega, sua amiga. Todos eles agora têm um ponto em comum, que é o Felca. E o Felca conectou milhões de pessoas. E aí, por que eu falei sobre isso? Porque eu queria falar um pouco sobre
os dados que existe com dados suficientes você consegue prever coisas que não são previsíveis. Isso é muito bizarro, mas assim, isso realmente acontece, tá? Se você tem dados o suficiente sobre alguma coisa, coisas que parecem não ter conexão, tem uma conexão. Você assim, você encontra um ponto de conexão, mesmo que seja mínimo. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que é a obra Eu Aceito, do Dima Yarovinsky, que ele trouxe todos os termos de uso das maiores redes sociais. Só para falar que o rosa é o do Instagram, tá? Então, é basicamente quando a gente fala assim, não, porque ninguém lê os termos de uso, na verdade os termos de uso são, assim, basicamente impossíveis de você ler. O Instagram continua até um pouquinho depois, assim. Aí eu acho que esse rosa, esse vermelho aqui é o YouTube. Eu acho, assim, agora eu já vou chutar um pouquinho. Eu acho que esse verde aqui é o WhatsApp. E esse azul escuro é o Facebook. Mas vocês podem ver depois. Mas é esse eu tenho certeza. O rosa é o do Instagram. E aí, por isso que, inclusive, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, que eu não sei se vocês sabem, inclusive, teve um dia que o Eduardo Bolsonaro abriu uma chamada de vídeo na Câmara dos Deputados, porque ele falou que não era para discutir nada sobre LGBT na Câmara. E aí eles falaram assim, Eduardo, você nem vem fazer assim, ele não, para quem não sabe, ele não vai na Câmara dos Deputados, apesar de ele trabalhar lá. Inclusive, ele vai ser exonerado do cargo por não ir. Eles estavam falando sobre a nova lei do LGPD. É só um fato engraçado, né? E é isso que, assim, por exemplo, conheço gente que trabalha no marketing. Quando, por exemplo, você vai na farmácia e aí você aceita seu CPF para ganhar aquele desconto, a farmácia está usando os seus dados para ver para ver os remédios que as pessoas usam. Então, por exemplo, você deu seu CPF para a farmácia. Aí a farmácia fica assim, não, porque o número 40005 usa muito antidepressivo, então a gente vai vender esses dados para uma empresa que vende serviço de autoajuda, terapia. Mas isso é o que acontece. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe isso, tá? Você não pode ser um CPF, eles só podem pegar por localização. Por exemplo, eu moro no Ipiranga, o Ipiranga é um bairro com muitos velhos. Então você vê assim, tá, é um bairro com muitos velhos, então é um bairro que tem muita farmácia, é um bairro que tem muitas lojas de meias de compressão, muleta, cadeira de rodas. E isso você tem acesso a esses dados e aí você consegue fazer um acerto do público que você quer lidar maior. Aí, voltando sobre o chat, eu expliquei aqui esse negócio bizarro dele ser de ser o autocompletador do teclado. É muito importante você realmente colocar na sua cabeça que ele não entende o que ele está escrevendo. E assim, isso é muito estranho, muito bizarro, considerando a capacidade de linguagem dele, de escrever um texto que faz sentido, de conseguir conversar com você. Mas isso é porque ele tem muitos dados. Ele consegue prever o que você quer só com os dados que ele tem. Ele é só um gerador de texto, tanto que é o nome dele, gerador pré-treinado. Um chat, tipo, ele gera com esses dados, então ele foi previamente treinado com esses dados, e aí você conversa com ele e ele vai se adaptando. Aqui, ó. E esse é um ponto importante do ChatGPT. Como ele é um gerador de texto, ele não é especializado em matemática, programação e biologia. Ele só tem acesso a esses dados e organiza de um jeito que o texto parece verdadeiro o suficiente. Tanto que, quando você usa o ChatGPT, aparece embaixo daquela barrinha para você escrever. O chat pode cometer erros, considere verificar informações importantes. E é esse, assim, o maior problema do ChatGPT. Porque cada vez que ele fica melhor em linguagem, em comunicação, ele pode ser comparado
como alguém que tá falando de verdade, como alguém que tem expertise. Porque ele usa palavras simples e simplifica o conteúdo, mas é porque, na verdade, existiu alguém que fez esse trabalho, e aí ele pegou essas informações e trouxe pra você. É, tanto que, assim, eu perguntei pro chat. E aí eu falei, você entende o que escreve? Ele fala, sim, eu entendo o que eu escrevo no sentido de que não gero frases aleatórias, analiso o que você escreveu, interpreto o contexto e produzo uma resposta coerente com o que foi pedido. Aí ele fala, né, eu não tenho consciência, não tenho compreensão funcional. E assim, eu não sei se já aconteceu de vocês pedirem pro chat ajudar vocês com uma atividade, e você fica assim, chat, eu não acho que é isso. E ele fala, nossa, sim, tem razão. Você está certo, realmente não é tal coisa. E aí ele concorda com você. Bom, gente, é porque ele realmente não tem propriedade sobre o que ele tá escrevendo pra fazer aquilo tá certo ou errado. Mas, tem um ponto que a gente vai falar que ele realmente está cada vez mais inteligente. Tá? Não tô falando que ele é uma máquina burra. É só que ele. Isso é uma coisa complicada do português, né? Porque a gente humaniza o chat falando que é ele, uma pessoa, né? Porque em inglês você tem o pronome pra coisa, né? Mas é isso. E aí eu perguntei pra ele se ele aprendeu a escrever. E aí ele fala, de forma simplificada, ele recebe um treinamento, recebi bilhões de exemplos de frases e textos, padrões. Então ele prevê o que a pessoa provavelmente, uma palavra que vem provavelmente da outra. Ajuste, pessoas ajustaram minhas respostas com feedback. E o resultado, que é aqui, quando você me pergunta algo, eu gero frases novas não copiadas. Aí, esse é um ponto muito importante do chat, que são pessoas que estão regulando ele, né? Porque, assim, se ele não entende o que ele escreve, como é que ele pode estar ficando melhor? Aqui, ó, ele usa dados de diversos lugares sem limitação, podendo replicar conteúdos racistas com outros problemas. E é por isso que existem pessoas que trabalham nessa limitação de dados, nessa limitação do que ele pode escrever. E é esse o trabalho que faz o chat ficar cada vez mais assertivo nas respostas. Bom, quem faz esse trabalho? Vai ter essa mulher aqui, a Karen Hall, que ela vai escrever um livro chamado Império da Inteligência Artificial. Eu li esse livro, não li esse livro, que é um livro de uma grossura enorme, mas ela vai fazer uma entrevista para a BBC em que ela vai falar sobre o desgastante trabalho humano por trás do chat GTP. E aí ela fala, abre aspas, não é tão emocionante quando descobrimos o que envolve. Aí ela vai falar, principalmente, sobre um cara que em 2024 se tornou as 100 pessoas mais influentes de 2024 pela Times, que é o Mopat Okini, eu não sei como fala o nome dele, mas ele foi um moderador do ChatGPT e a função dele era ler centenas de gerações que envolviam estupro, abuso infantil, abuso de animais, outros tipos de violência, e ensinar ao chat que ele não pode falar. Então, assim, você fala pro chat, chat, é correto bater em mulher? E aí ele fala, sim. Aí vai vir o Kini e vai falar, não. E aí ele vai voltar naquele gerador para treinar os dados do chat. É ele que faz isso. Esse trabalho trouxe ao Kini e outros 400 trabalhadores do Quênia, porque ele é do Quênia, transtornos como estresse pós-traumático e problemas na vida pessoal, como, por exemplo, ele se separou da esposa, porque ele não conseguia explicar para ela as dificuldades que ele estava passando. Ele, assim, tem até uma matéria muito boa, também da BBC, porque é o que eu mais leio, que eles falam sobre uma das moderadoras do Facebook, que ela falou que ela trabalhou por 2 anos, se eu não me engano, e ela falou que ela trabalhou 2 anos lá para ficar mais 2 anos sem interagir com mais ninguém, porque ela simplesmente não conseguia, porque ela falou que a equipe dela foi basicamente responsável por colocar as leis contra um conteúdo perigoso. Então, por exemplo, assim,
Se você coloca um vídeo de violência, existem muitos tipos de violência. Existe violência que aparece no Tom e no Jerry. Existe violência sei lá, um. Eita, parou de apresentar? Existe violência de você colocar um desenho de alguém perdendo a cabeça, a violência de um desenho grotesco, e existe uma pessoa literalmente cortando a cabeça de outra pessoa e postando no Facebook. E a pessoa que trabalha lá precisa ver todas essas imagens e falar para a máquina, ó, isso aqui é um limite aceitável, isso aqui não é. Isso aqui você tem que censurar. E aí você tem que ler vários comentários, por exemplo, ler vários comentários sobre sexo e definir o que parece sexo consensual, o que é uma fantasia, o que parece incitação a alguma coisa, e alguém tem que fazer esse trabalho. E precisam ser pessoas, porque a máquina não consegue fazer isso. E aí, essa Karen Hall, ela trabalhou no Vale do Silício. Eu coloquei até com marcado assim, porque eu não lembro, mas assim, eu estudei sobre o Vale do Silício. Eu não sei se vocês ainda sobre o Vale do Silício, porque o Vale do Silício não é mais o que foi o Vale do Silício. Que assim, só para um parênteses, ele fica na Califórnia e ele simplesmente foi assim a sede do lugar assim. Você quer fazer uma tecnologia super nova que vai inovar e vai dar muito dinheiro? Você tem que ir pro Vale do Silício. Hoje em dia, ele é a China. Não, assim, o Forchan, a diferença é que ele é um fórum, né? Então, são pessoas por pessoas. Mas é isso, assim, essas redes sociais é tudo. Que quando no YouTube eles falam assim, não, porque veio a IA do YouTube e censurou meu vídeo e assim, não tinha um negócio nada a ver. É por isso, é porque a máquina ainda tá aprendendo. E é isso, o Vale do Silício hoje é a China. Ela investigou a demanda por data centers, que são centros de dados. Essa infraestrutura é para processar bilhões de dados usados no treinamento, consumo de milhões de litros de água e enormes quantidades de energia. E aí, ela fala uma coisa que dá origem ao nome do livro dela, que é Império da Inteligência Artificial, que é essas empresas lucram mais e enriquecem mais quando há um crescente burburinho em torno da tecnologia. E se você acompanha tecnologias novas que dão muito dinheiro, normalmente é exatamente assim que elas dão dinheiro. Eu não sei se vocês viram, o Milei, presidente da Argentina, ele postou no Twitter que assim, gente, essa criptomoeda aqui é muito legal, assim. E aí as pessoas compraram, assim, tipo, milhões de pessoas compraram. Essa moeda valorizou muito. Quem já tinha comprado vendeu tudo, porque assim, ele vendeu em alta. E aí depois todo mundo que vendeu, a empresa caiu. Porque, sei lá, compraram 10 mil pessoas compraram e 6 mil pessoas venderam. Agora essa moeda não vale nada, porque as pessoas não estão usando. E aí depois o Milley apagou aquele post e falou assim, gente, caí no golpe, não sei o quê. Não foi ele que caiu no golpe, ele que fez o golpe, entendeu? Então é esse, assim, quando você fala crescente burburinho em torno da tecnologia, é exatamente isso que a OpenAI fez. Muitas pessoas estão investindo no que pode ser a inteligência artificial. E aí você compra quando ela ainda tá barata para vender quando ela estiver em alta. E aí ela fala, é emocionante quando os consumidores estão usando uma tecnologia e sabem que envolve a exploração de mão de obra. É, é isso, né? O império tem a ver com exploração econômica, concentração de poder. E aí como? O Sam Altman é um novo bilionário do ano passado também, e ele é o CEO da OpenAI. E inclusive, só para aqui, para quem não sabe, bilionário está envolvido em política, tá? É sempre assim. E aí eles conseguem esse novo poder
político, porque eles têm essa nova tecnologia do momento. E aí, esse Sam Altman tem uma treta com o Elon Musk. Aí, assim, aí é realmente fofoca, porque eles brigam. Porque o Elon Musk falou que o ChatGPT era um perigo para a sociedade. E eles deviam ficar, o governo devia proibir, suspender a OpenAI por 6 meses para tempo para as empresas criarem novas tecnologias. Mas, na verdade, o Elon Musk tentou ser CEO da OpenAI, conseguiu, e aí é por isso que ele começou a falar sobre o Neuralink, porque ele também está tentando fazer a mesma coisa. Um monte de gente está falando sobre essa Neuralink e é bom para o Elon Musk. Não quer dizer que a Neuralink vai chegar em algum lugar, mas é bom as pessoas estarem falando dele, porque aí as pessoas vão investir mais no projeto dele. E é isso também, eles vivem brigando assim, tipo assim, gente, briga de gente que não tem nada pra fazer. E aí a questão é, bom, a gente sabe dos problemas, dá pra usar? E aqui eu vou falar de vários problemas e ir jogando pra vocês, tá? Como, por exemplo, um em cada 10 brasileiros faz terapia com chatbots, e isso é um problema. O uso prolongado do chat GTP pode aumentar a solidão e dependência emocional. Diz estudo, né? Sempre assim, diz estudo. Aí, só para vocês saberem, lembra que eu falei para vocês que um dos problemas é que a gente trata o chat GTP como ele, né? É assim, é óbvio que a gente sabe que ele é uma máquina. Mas inconscientemente a gente trata ele. Quem não trata, quem não fala obrigado pro chat GTP, por favor, pede para ele reescrever. E sabe que isso tem um sentido biológico? Para quem não sabe, nós seres humanos sofremos de um problema muito grande, que é a pareidolia, que é o que faz a gente antropomorfizar tudo. Para quem não lembra, antropomorfismo é, por exemplo, no Pinóquio, em que os personagens são. Meu Deus, a Júlia tá ligando. Em que os personagens são lobos, são cachorros. Eita, peraí, porque tem gente que não tá conseguindo entrar. É isso. Eu vou até ver se eu não deixei ninguém entrar, mas eu não recebi nenhuma mensagem. Aí, agora eu percebi. Gente, por que os outros professores também passam por isso, assim? Ou eu não consigo aceitar? Tipo, gente, eu não sei. Não estou conseguindo aceitar. Mas eu vou seguir. Eu vou resolver aqui em paralelo no celular. Mas tá tudo bem. É... Mas é isso, antropomorfismo é isso de a gente pegar animais e transformar em humanos. E a pareidolia é isso quando a gente vê uma tomada e a gente vê uma carinha triste ou uma carinha feliz. É isso da gente ficar procurando coisas humanas em coisas que não são. É tipo ficar vendo Jesus no pão, ou um rosto assustado nas bolhas de café, ou ficar vendo bicho em nuvem. Porque assim, isso aqui parece muito um bicho. Mas não é um bicho, são só muitas nuvens amontoadas uma na outra. E a gente procura esses padrões. E a gente fica procurando. A gente fica procurando relacionar isso com alguma forma. Aí, inclusive, isso é um motivo do porquê o live action do Rei Leão não ter dado certo. É, porque, assim,
Num desenho, você consegue ver claramente a expressão do bicho. Você consegue ver que ele tá feliz, você consegue ver que ele tá triste. Mas no live action, não. São só tipo, dois bichos de CGI fazendo carinho um no outro, assim. E aí a gente não consegue simpatizar com uma coisa que não parece humano, de certa forma. E aí eu trouxe, né, a clássica frase de se vocês assistiram Nerdologia, o Átila fala, isso faz todo sentido biológico. Por quê? Se você tá no meio do mato, se você tá procurando, você vê uma pessoa de longe, aí você fica assim, eu acho que isso parece um humano. Ou, por exemplo, os animais, um dos grandes problemas de quem trabalha em veterinária é porque os donos humanizam demais os pets. Então, assim, eu sei que é muito divertido e legal, mas isso é um dos problemas, assim, você humaniza tanto o animal que você esquece que ele é um animal, ele tem necessidade de animal. Então, assim, eu não vou dar essa ração porque, sei lá, né, ele merece mais. Mas a ração é feita pro cachorro, entendeu? É que assim, eu tô dando um exemplo, mas é que isso não acontece tanto no meu dia a dia, porque minha mãe, eu tenho 4 gatos e a minha mãe sempre falou, gente, são animais. Se a minha mãe também tem pânico de cachorro, ela fala assim, gente, se eu vejo um cachorro brigando, é pra matar, assim, minha mãe é assim no extremo, mas isso, por exemplo, isso é uma coisa que cachorros grandes, assim, eles têm que usar focinheira, inclusive isso é lei em alguns países. Aí você fica assim, não, mas meu cachorro não é agressivo. Mas e se ele for, entendeu? É sempre essa questão do você lembrar que ele é um animal e que ele pode em algum momento acontecer alguma coisa. Inclusive, eu lembrei agora, tem um caso que eu não sei se é famoso, eu não vou nem botar foto, gente, porque é bem pesado, de uma mulher que ela tinha um chimpanzé em casa. Ela e o marido tinham um chimpanzé em casa e eles estavam fazendo acho que eles eram biólogos, não sei. Eles estavam fazendo um experimento para ver se eles conseguiam deixar chimpanzés, porque assim, eu não sei se vocês sabem, chimpanzés são muito agressivos, assim, muito. Dos macacos, assim, são bem agressivos. E aí eles davam remédio pro macaco, eles davam várias coisas, assim, comida específica pro tratamento deles. E, se eu não me engano, eles até tiraram as presas, que isso é uma coisa comum de quem tem macaco, que é tirar a presa do macaco. Arrancar mesmo, tá? E aí, uma vez, o cara saiu de casa, ele foi viajar, e a mulher cortou o cabelo. É, E aí ela cortou o cabelo, normal, chegou em casa, o chimpanzé não reconheceu ela. E ele entrou em surto. Ele simplesmente tem uma coisa que. Sabe quando as pessoas falam que assim, a pessoa tem um ataque psicótico e aí ela fica piruta? Os animais também têm isso, que é um estado de frenesi. Que é quando eles simplesmente entram no estado de, tipo, matar ou morrer. E aí ele simplesmente arrancou a cara inteira dela fora, tá? Assim, eu não falo de que ele machucou ele. Não, ele literalmente arrancou a cara dela fora. É... E aí a mulher ligou desesperada pra polícia, falando que o chimpanzé dela estava maluco. E assim, ela só não morreu porque os policiais chegaram na hora e mataram o chimpanzé. E assim, acho que eles tiveram que tipo, atirar umas 5 vezes. Eles tiveram que tirar umas 5 vezes nele até dar certo. Porque, assim, esses animais, assim, apesar da gente falar chimpanzés são pequenos, chimpanzés, eles têm uma camada de pele muito grossa, tá? Então, assim, um tiro não é o suficiente para acabar. Você tem que atirar até matar esses bichos, porque eles estão em estado de frenesi. Enfim, eu contei toda essa história para falar sobre os perigos de humanizar animais. Mas vamos seguir com essa notícia, tá?
sobre os brasileiros que fazem terapia. Você sabia que isso não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade? Isso, inclusive, aconteceu com a Elisa. Gente, sim, sou eu. Ela foi a primeira chatbot criada para ser criada, assim, grande o suficiente, né? Ela foi criada para ser uma tentativa de ser terapeuta. A Elisa seria o terapeuta falando com um paciente. E aí, assim, se. Aqui tá em inglês, né? Mas se vocês pegarem traduzidos, eu tô olhando aqui porque eu não consegui aceitar várias pessoas, mas acho que dessa vez vai. Ela. Assim, tipo, traduzindo bem rápido. Aí você fala, tem alguma coisa te incomodando? Aí a pessoa fala, homens são todos iguais. Que conexão você acha que isso tem? Eles estão sempre enchendo o nosso saco sobre alguma coisa ou outra. Aí ela fala, você acha que isso tem. Você tem um exemplo específico sobre isso? Aí ela fala, bom, meu namorado me veio vir aqui, tipo, pra fazer o teste. Ela fala, mas é importante que seu namorado tenha feito você vir aqui? Aí ela fala, ele disse que eu sou muito deprimida todo tempo. Aí ela, desculpa, eu vi que você tá deprimida. Ela, sim, é verdade, sou infeliz. Aí ela fala, você pode explicar por que você tá infeliz? E assim, quando criaram isso, entre os anos de 1964 e 1966, e o Brasil estava, a gente conseguiu aceitar. Pronto, consegui. Bom, entre 1964 e 66, né, estava acontecendo coisas no Brasil, e nos Estados Unidos eles estavam criando um primeiro chatbot grande. Foi por esse cara aqui, Joseph Weizenbaum. Na época, assim, eles realmente tentaram criar isso como uma forma de influenciar positivamente na vida das pessoas, como uma forma complementar. Então, assim, você vai no psicólogo e você fica 1 hora com ele. Mas se você tiver alguma questão, você poderia ir com a Elise e falar com ela. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Que as pessoas começaram a ficar simplesmente obcecadas com ela. De um jeito que eles estavam se envolvendo sentimentalmente com ela, atribuindo características semelhantes a humanas. Então, assim, ela falava aqui, desculpe, você está bem, como você tá? E aí as pessoas realmente estavam achando que, de alguma forma, ela se importava com eles, entendeu? Tipo, eles realmente. Ela era tão educada com eles e ela realmente parecia estar se importando que a pessoa começava a confundir, entendeu? Porque era como conversar no WhatsApp, entendeu? Assim, você fala um monte de coisa e a pessoa fala assim, nossa, é difícil. E aí a Elise ia falar assim, nossa, você pode me contar mais como você se sentiu? E aí as pessoas se sentiam muito ouvidos por ela. E aí, quando eu falo que as pessoas estavam ficando obcecadas, era porque as pessoas só estavam falando com ela, entendeu? As pessoas estavam no meio do trabalho, a galera que estava participando lá começava a realmente conversar com ela fora de para ideias do trabalho. E aí, tanto que o Joseph ele fala aqui, eu não tinha percebido que exposições extremamente curtas a um programa de computador relativamente simples poderiam induzir um pensamento delirante poderoso em pessoas bastante normais. E aí, assim, quando a gente fala pensamentos delirantes, não quer dizer que a pessoa está ficando doida. É só pensamentos delirantes no sentido de que você está conversando com uma máquina, não tem por que você pensar que aquilo é real. E aí é Professora, isso. Quando ela expressava gratidão ou alguma coisa assim, parecia que ela queria falar de verdade com você. Quando na verdade era só uma sequência de símbolos, que a gente chama de letras, palavras. professora, E aí o que a partir desse professora, experimento, tanto que assim, ela teve que ser descontinuada, tá? Tipo, eles pararam o experimento. A conclusão que eles chegaram é que
todo mundo pode ser suscetível a se envolver emocionalmente com uma máquina. Pode não ser o chat, mas vídeos da internet, ficar na rede social, conversar em fóruns. Por que eu coloquei animais aqui? Eu não lembro. Oi, é aula sobre... A gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial e chat GTP. Inclusive, gente... Ah, o livro, eu tava falando sobre esse aqui, ó. Ih, esse aqui, Império da Inteligência Artificial. Mas não se preocupem em ler, porque ele só tá em inglês, não tem tradução. É só pra citar mesmo. E aí aqui, É aula de inclusive, gente, sofrer. eu achei muito curioso, né? Mas tem gente que é realmente dependente emocional de influencers. Que apesar de serem pessoas, eles estão só selecionando o que eles querem mostrar, eles são um personagem. Tanto que é muito comum que você vai nos lugares e você sente que você conhece aquela pessoa, mas aquela pessoa não faz ideia de quem você é. É um pouco sobre isso. Mas aí, para relembrar que quando estamos falando com o chat, não tem ninguém do outro lado. O chat é isso aqui do outro lado. São supercomputadores. Assim, se vocês nunca viram, isso aqui são supercomputadores. Um monte de cabos e conexões e tipo assim, tudo isso aqui, assim, um desses quadradinhos aqui é o seu computador, uma dessas fileiras. E quando a gente fala dos problemas ecológicos, do chat GTP, coisas assim, tem a ver com esses supercomputadores, porque eles têm um processamento tão grande que se eles não forem resfriados, eles literalmente pegam fogo. Então, eles existem em salas subterrâneas e debaixo da água. Meio estranho você pensar isso, mas, tipo, existem instalações debaixo da água para você usar as correntes marítimas que são para resfriar isso e isso, assim, não acabar com a internet do mundo. Aí, realmente, a questão é, gasta tanta água assim? Resposta, não sei. Porque algumas informações são meio secretas. Por exemplo, gente, supercomputador, assim, os militares usam isso, tá? Os computadores quânticos. Ah, sim, mas, tipo, que eu digo mais no sentido que, assim, sim, também são. Mas eu coloquei tudo como a mesma coisa, porque, assim, no fundo, eles são tecnologias que, tipo, a gente não tem acesso. E eu vou falar mais pra frente sobre outros tipos do uso. Assim. Quando a gente tava falando... Porque, assim, uma das críticas muito grandes de você usar GTP é que as pessoas falam assim, não, porque quando você faz uma pergunta, ele gasta não sei quantos litros de água. Mas, por exemplo, a gente sabe que a indústria têxtil, que é a indústria de tecido, de roupa, de tênis, de bolsa, é a indústria que mais polui o mundo. Que é a nossa querida fast fashion, que é a Shein, que são as roupas da Shopee, que é até hoje em dia, assim, outras lojas. Tanto que tem uma outra reportagem da BBC, mentira, eu não sei se é da BBC, que era. Depois eu vou procurar, mas é muito boa. Que eu acho que era na Nigéria. Não, não é Nigéria, era algum país que fica na costa da África. Em que eles recebem pelas correntes marítimas Zara, Balenciaga, assim, só roupa de marca super chique, muito chique, Gucci. E aí, pra eles é tudo lixo, assim, tem tanta roupa disso que pra eles é lixo, não dá pra usar, porque chega degradada pelos animais que se envolveram ali. Então, o que a gente sabe sobre esses supercomputadores é que, por exemplo, quando teve a moda do Estúdio Ghibli, eu não lembro se vocês viram isso, é basicamente pegar uma imagem e gerar ela no Estúdio Ghibli, que é assim, o autor odiou, o cara que fazia o Miyazaki, é o nome dele, ele odiou, tá? As pessoas estavam gerando isso aqui, tanto que os serviços tiveram que ser limitados, assim, a galera tava taxando porque os servidores estavam superaquecendo. E aí,
Isso aqui vai ser sobre a parte 2, porque agora eu queria tratar um pouco sobre o que vocês vão fazer no questionário. Só tem uma pergunta. Mas aí, sobre a parte 1, eu falei dos dois principais problemas do ChatGPT, dois principais que eu falei agora, né? Que eu vou falar mais depois. Que vai ser precarização dos trabalhos, exploração dessas pessoas, e a nossa, a gente humanizar eles. E aí, eu pedi para vocês escolherem um desses dois aqui. Pode ser dois, pode ser os dois, mas não tem porquê. E você tentar refletir criticamente sobre ele. Então, assim, não pedimos pra vocês fazerem uma redação, tá? É realmente para vocês tentarem formular uma opinião sobre os dados que eu dei. Mas, assim, procurem outras fontes, tá? Procurem reportagem. Inclusive, se você botar isso no chat GTP, ele também vai falar sobre isso. Mas, assim, né? Vamos tentar não usar. E, assim, realmente não precisa ser em forma de redação. Pode ser tópicos, pode, assim, não ser de uma forma bem escrita, assim. Eu só realmente quero ler as opiniões de vocês sobre os tópicos. Beleza, então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida agora para falar sobre o tema, só para vocês não acabarem comentando antes da hora, eu vou falar sobre a questão se a inteligência artificial vai nos superar. Então, eu vou falar sobre substituição do trabalho, vou falar se isso está deixando a gente mais burro, vou falar sobre a inteligência artificial é realmente inteligente, jogada de marketing. Também vou falar um pouco sobre como usar isso de uma forma consciente. Não sei se existe jeito correto, também não tem porquê. E no final, extrapolar um pouco sobre o que pode acontecer. Então, realmente, fiquem bem atentos sobre, tipo, esses dois tópicos em específico. Sobre isso aqui, que é principalmente essas notícias aqui de brasileiros usando para fazer terapia, ou pessoas que usam o ChatGPT como diário para falar sobre o dia a dia, porque isso tem a ver com, por exemplo, a epidemia de solidão que a gente vive. Ah, inclusive, eu não falei. Eu deixei recomendado um documentário que o Allende passou ano passado, ou foi começo desse ano, que foi o dilema das redes sociais. E aí, se vocês assistiram, isso aqui é bem legal para usar como referência, tá? Tipo, se vocês quiserem usar isso aqui para tipo coisa de redação. Ah, foi ano passado, foi esse ano. Informações diferentes. Ah, então. Ah, tá, foi esse ano que você assistiu, beleza. Mas assim, se vocês quiserem usar isso aqui como tema de redação, tipo, eu vou até disponibilizar os slides depois, se vocês quiserem procurar mais a fundo. Pode Professora falar. Elza, boa Oi, noite. Eu vi boa na noite. Boa noite, eu vi na televisão, né, falando que hoje em dia as pessoas estão fazendo currículo, né, e estão colocando coisa montada da inteligência artificial, né, e às vezes o dono da empresa não aceita porque acha que a pessoa mesmo tem que escrever e colocar coisas dela, ver até o português correto, né? Eu acho assim que a inteligência artificial ela pode ajudar porque eu penso, né? Não sei se é correto, que a senhora deve saber mais que eu, que a inteligência artificial é tipo uma enciclopédia, né? Ela ajuda você nos trabalhos, nas coisas da faculdade, mas tem coisas que você mesmo tem que fazer e eu acho que ela nunca vai assim superar o homem por causa disso, porque a inteligência de um homem não é de uma máquina, entendeu? As coisas que seus sentimentos, suas coisas
que você sabe fazer, uma máquina nunca vai saber fazer. Como cuidar de um filho ou ser um professor que cuida de um aluno, entendeu? Se fosse assim, o aluno pegava e ia assistir a aula e não ia no, no cursinho. Eu prefiro ir no cursinho porque, além de socializar com as pessoas, você tem um professor que é um pai, um psicólogo, um amigo, alguém que tira a dúvida, entendeu? E isso a máquina não faz. É o que eu tenho para falar. Eu gostaria de ouvir a senhora, porque eu sei que a senhora já estudou e deve saber muito melhor que eu. Então, é exatamente isso, assim, que você disse. Tipo, muitas pessoas. Eu falei, assim, eu acho que eu tenho até uma imagem pra mostrar, não sei. Que é aqui, ó. Não, não botei nenhuma imagem. Mas, por exemplo, isso assim de. Tem coisas que a gente precisa fazer. Sim, assim, a IA vai ser só uma ferramenta. Ela é uma ferramenta muito boa, que dá para substituir coisas, por exemplo, pedir para ela fazer um resumo, pedir para ela fazer uma pesquisa, mas no fim, quem tem que aprender como faz a pesquisa, quem tem que saber como faz um resumo decente é a gente, porque é exatamente isso, assim, ela é só a ferramenta, o jeito correto, aí vai depender de você, mas assim, realmente o jeito correto é entendê-la como uma ferramenta, porque assim, Ah, você vai com o professor... mas, professora, tá passando já filme e tá passando na televisão também, falando que tem gente namorando robô, tem mãe tendo filho boneco, umas coisas bem esquisitas. Aí a gente fala até que ponto isso vai levar o ser humano ou à evolução ou à loucura, né? Não, sim, mas isso inclusive acontece já. Por exemplo, teve uma reportagem de um menino que ele estava namorando com um chat da personagem lá de. Qual é o nome daquele negócio de Casa dos Dragões? Aquela série muito famosa que todo mundo morre, eu esqueci o nome. É Targaryens. Sim, e aí ele tava namorando essa personagem fictícia, e aí ele se matou, tipo, ele tinha 14 anos. E os pais processaram a empresa do. Isso, Game of Thrones, exatamente. E aí os pais quiseram processar a empresa. Só que assim, o problema não foi a empresa, assim, o menino teve um problema e o problema ficou pior por usar o chat, sim. Mas é exatamente assim, onde você define um limite? Sinceramente, eu acho que não tem resposta, porque é o que eu disse da Elisa, assim, as pessoas começaram a ficar obcecados com ela, mas não é o problema é a máquina, e sim que as pessoas se sentem infelizes, inseguras de compartilhar isso com as outras pessoas, ou acham que não vão ser compreendidas, e é mais fácil você conversar com uma máquina que não entende do que você receber ajuda, entendeu? O problema não é exatamente a máquina, e sim várias outras questões. Então é a Mas mesma eu coisa acho que do. eu acho Ah, assim, professora, que é psicológico. Eu tenho 50 anos. E imagine um adolescente tímido que não consegue namorar, aí vem uma máquina com uma mulher bonita e fala tudo o que ele quer. E será que ele tem estrutura para isso? Para não se envolver, não entrar nesse desejo, nesse louco, porque eu acho que às vezes a internet ela até prejudica a pessoa. Que nem a gente vai, eu estou fazendo ETEC, né? Aí você vai na escola, os professores já proibiram dentro da sala de aula o celular, por quê? Porque senão os adolescentes não interagem entre eles, entre o professor, só fica ali no celular e eu acho correto. Aí depois, quando a gente vai para o intervalo, a gente usa a internet. Eu acho que tem que tudo ter um equilíbrio, né? Porque senão aí já
alguns sites, algumas coisas estão mexendo muito com a garotada, ainda ela não tem essa maturidade de ver que aquilo é uma máquina e que é melhor ela tentar, mesmo com toda a timidez e todo problema, relacionar com uma pessoa física, né? Que é fácil relacionar com uma máquina, mas com a pessoa física, ela briga com você, tem uma série de questões aí que entra mais na área de psicologia, né? Sim, mas é exatamente isso que você disse, assim, tipo, as pessoas já têm um problema e aí elas usam a internet, essas coisas para tentar receber ajuda, só que elas vão para o caminho, entre aspas, errado, porque elas só vão piorar a situação, elas não vão melhorar. Mas ao Eu, mesmo não- tempo elas também encontram eu um discordo da conforto. senhora professora que a pessoa tem um problema. E eu acho assim, eu não nasci nessa era de celular. Eu não nasci nessa era de computador. Também fui adolescente, tive problema de timidez, mas eu confesso para a senhora, se tivesse um robô que conversasse comigo, que fosse bonito, isso eu não ia me apaixonar na adolescência, entendeu? Na época que você está no auge, não que ela tenha problema, é que aquilo despertou a fantasia dela e um adolescente, ele não tem ainda essa maturidade de falar não, entendeu, para a máquina. E é legal os pais não deixar, os professores também, não deixar eles muito em cima do computador, do celular, porque até hoje não estudaram e não sabem o que pode ocasionar esse problema, entendeu, professora? Sim, sim. Não, concordo. Eu acho que é isso também. A gente tem que procurar formas fora, né, da internet, outras coisas. Eu adoro o Salvador aí, o nosso cursinho, que leva na biblioteca, leva para passear. Eu acho maravilhoso esses cursinhos, que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, que o governo tem que olhar mais ainda para isso, que estão tirando os jovens de cima do celular, os jovens para interagir, os jovens para namorar, para estudar, entendeu? Tá abrindo as escolas. Eu me sentia muito sozinha e fui para a escola estudar. Agora já estou fazendo ETEC. Isso aí é graças ao cursinho, entendeu? Sou Ai, que muito, bom. eu sou muito agradecida a esse cursinho aí, que vocês continuem, e se depender de mim, vai continuar sempre. Ah, fofinho. Mas, gente, tá acabando aqui a chamada. Em 5 minutos vai terminar. Então, acho que podemos encerrar aqui com as boas reflexões. E quero agradecer também que o cursinho já teve psicólogo, professores que já me ouviram, entendeu? Isso tudo, para mim, já me fez muito bem. Eu creio que vai fazer bem a muitas outras pessoas. É isso, gente. A gente tem que sair, né? Conversar com as pessoas. Mas é isso. Então, eu vou encerrar aqui, ó. Já vai terminar em 5 minutos. Gente, alguém queria participar da chamada. Não dá mais. Mas é isso, gente. Tchau, tchau. Já vou mandar o questionário. E eu acho que a aula gravada vai subir amanhã, porque demora pra subir. Boa noite, gente. Tchau, tchau.